Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 90, Salmos de número 90. Livro de Salmos, e nós vamos ler o Salmo de número 90. E preste muita atenção, porque essas 12 chaves vão mudar a sua vida. Seria muito bom que você anotasse, pelo menos as referências, para depois você ler em casa. Vamos ler Salmo de número 90, do versículo 1 ao versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Versículo 3. Fazes os homens voltarem ao pó. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. Versículo 4. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Versículo 6. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Versículo 7. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam aos nossos pecados secretos à luz da tua presença. Versículo 9. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Versículo 10. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Versículo 13. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Versículo 14 e último. Satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. Amém? Esse capítulo, parte desse capítulo, ele vem dizendo que... Você vê Deus falando de sabedoria de novo aí? Quem pegou a chave? Sabedoria. Deus está falando, sejam sábios, sejam sábios, sejam sábios, sejam sábios. A irmã Vanessa, a obreira Vanessa, abriu o culto falando de sabedoria. Agora vem o texto e termina falando de sabedoria. Deus quer falar algo, Deus está falando algo. Tenha sabedoria. Vai vir mais aí. E aí esse texto nada mais é do que dizendo o quão depressa nós somos na terra. Um dia a pessoa está viva, outro dia morreu. Um dia a pessoa está ali, outro dia não está mais. A vida é assim. A vida é como um vapor que logo se vai. A ira do Senhor está sobre a terra. Então a gente tem que falar, Senhor, aplaca de nós a tua ira. Deus, Ele está irado, de verdade, com tudo que está acontecendo na nação. Se eu e você nos aborrecemos com as questões que a gente vê, maldades de homens fazendo maldade com criança, homens fazendo maldade com mulher, mulher matando homem, matando criança, mãe matando filho, mãe abandonando filho. É tanta maldade que a gente se indigna. Imagine o Pai. Então há uma ira sobre a terra. Pessoas vão morrer aos montes. Por 2 motivos. Um pela ira e outro pela legalidade. Porque os demônios estão recebendo cada vez mais. A cada ano que passa eles recebem mais legalidade. E cada vez mais demônios são soltos para perturbar as pessoas. Tanto é que coisas que aconteciam fatidicamente hoje acontecem corriqueiramente. O mal predomina sobre a terra. E a Bíblia diz isso. O mundo jaz no maligno. O mundo está morto no maligno. Aí ficam os crentes brincando de ser crente. Aí depois não entende porque está na igreja e o diabo faz bagunça. Então pega essa primeira chave de Deus para a tua vida. Olhe para dentro de você, eu vou liberar a chave já já. Deus agora vai querer dizer para você o valor que você tem. E o quanto você tem que olhar para a criatura que Ele fez você.
de como ele te fez, o quanto você tem que ser grato, porque ele te fez da forma como você é, só que você está perdido. Às vezes eu me perco. Então Deus, enquanto eu ministrava e escrevi isso aqui, Deus foi ministrando, está vendo, filho, por que você errou aqui? Por que você foi magoado, você foi entristecido, ou você entristeceu pessoas, sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Você não atentou para isso aqui. E aí Deus me deu essas 12 chaves que vão certamente mudar a sua vida, como mudou a minha vida. Vamos lá, primeira chave. O outro não existe para te agradar ou para te desagradar. O outro existe para te ensinar. Olha essa chave. Olha aqui. Vou repetir para você anotar. O outro ser humano, eu aprendi isso. Ele não existe para me agradar e nem eu tenho que agradar. Nós existimos para ensinar uns aos outros. Você aprende com aquela pessoa que errou contigo, aprende com aquela pessoa que acerta contigo. Você aprende com aquele que te honra, você aprende o princípio da honra. Com aquele que te desonra, você vê o princípio da ingratidão. Vocês estão entendendo isso? Então todo ser humano, ele ensina. Sim. O outro não existe para te agradar ou para te desagradar. O outro existe para te ensinar. Se você pegar essa chave, tu não sofre mais com ninguém. Eu não sofro. Sofro não. Não é justo. Tu tá caminhando, batalhando, querendo agradar, esperando ser agradado, aí a pessoa não te agrada, aí você cai na caminhada, e aí geralmente mexe no espiritual, porque você fica fraco com Deus, aí se lasca. Então aprenda isso. Ei, o pastor não está aqui para te agradar, nem estou esperando que vocês me agradem. Eu estou aqui para ensinar vocês. E vocês estão aqui para me ensinar. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão aqui, eu aprendo muito com vocês. Eu aprendo de verdade, já falei isso. A constância de muitos aqui, da grande maioria. Às vezes a pessoa foi assaltada, levaram tudo da pessoa no sábado, no domingo a pessoa está aqui. Como pode? Teve um problema durante a semana, a pessoa estava doente, está aqui sentada. Estava riada, semana toda riada. Agora está aqui sentada. Aí eu vou fazer corpo mole? Eu aprendo a ser forte com vocês. E vocês aprendem comigo. E juntos nós aprendemos a palavra de... É assim a soma do reino. Então para de colocar ali, de querer que alguém te agrade. Outra coisa, ei, aniversário, o pastor não fez. Eu falo sempre isso, né? Porque é um exemplo, as pessoas ficam tristes. Ei, quero dizer para vocês, eu não tive tempo de agradecer. Eu vou lá no Facebook, eu estou sem conseguir no Facebook. Eu vou lá agradecer com todo carinho. Eu vi cada postagem, fiquei emocionado, amei. Mas eu estou sem tempo de ir lá. Mas eu vou lá em nome de Jesus. Eu botei, o pastor não foi, me desagradou. Não faz isso não, você fez a sua parte. Se eu não te honrar, o céu vai te honrar. Então se você foi magoado por alguém, se alguém te desagradou, para de ficar querendo que as pessoas te agradem e você agradar os outros. Para com isso. Viva a sua vida, seja você. Seja você. Só seja verdadeiro. Não fica também, eu sou grosso mesmo, eu sou grossa, eu sou quizumbeiro. Não é isso, não é seja a sua pior versão. Seja a sua melhor versão. Amém? Então, pastor, isso está na Bíblia que o senhor está falando ou é papo do senhor? Ei, Colossenses capítulo 3, versículo 13, apenas anote e o Lucas vai colocar na tela. Suportai-vos uns, olha a chave poderosa aqui, ó. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Versão bem diferente, né? Tá aí, né? Olha aqui. Sabe o que eu aprendi? As pessoas que eu mais quis agradar, por incrível que pareça, tem uma lição forte nisso, foram as que mais bateram. E vou dizer mais, ainda se torna inimigo. Quem você mais... A ingratidão vai vir desse. Mas por que isso? Então não vai ajudar mais ninguém. Continue ajudando. Sabe por quê? Não espero mais que a pessoa me agrade. Me deu presente no aniversário, eu fico feliz. Cheiroso, saboroso, tem tudo. Só não me deram toalha, né? Toalha. Ei, não me deram? Fiquei triste não. Não esperei. O irmão Daniel, aproveitando o anseio,
Irmão, não me deu presente. Me desagradou profundamente isso. Sabe por que não me desagradou? Eu não esperava presente dele. Por quê, pastor? Porque ele é ruim? Não, porque ele está comigo o ano inteiro. As artes lindas que vocês veem é presente o ano inteiro que ele dá para nós. Tudo que você vê de bonitão aí, ele que fez. As redes sociais, ele que deu aquela roupagem bonita lá. Agora a gente está indo ali na manivela nós, né? Os humildes mortais estão lá. Vocês estão entendendo isso? Então eu não posso esperar isso. Ele vai me desagradar? Não, porque eu não esperava o presente dele. Se ele me desse um presente, eu ia agradecer, ficar feliz, mas eu não ia condicionar o presente ao agradar ou não agradar. Quem está entendendo, diga amém. Liberte-se, Deus está dizendo para você. Não me espere. Pastor, não me agradou. Espera não. Recebe o que Deus está dando da minha vida para a tua vida. Se for bênção, retrai o que é bom. O que não for bênção, você fala, isso aqui eu vou deixar de quieto, vou esperar para ver se Deus confirma. Acabou. Pronto, você nunca vai desagradar de mim e nem eu vou desagradar de vocês. Segunda chave poderosa. Ninguém é culpado pelo que você está sentindo. Você que decide pelos seus sentimentos ou pelos sentimentos que você terá. Ninguém é culpado pelo que você está sentindo. Eu estou chateado porque o pastor falou assim. Você viu como é que ele falou? Estou chateado. Ah, estou chateado porque a irmã da obreira não falou comigo. Eu estou chateado porque o Washington, que está ali no portão, ele olhou para cá e tudo. Tá ligado, irmão? Tá ligado. O Washington não me deu bom dia. Estou chateado. Aí veio com bicão. Você é responsável pelo que você sente. Passei. A pessoa deu bom dia? Bom dia, paz do Senhor. Não deu? Paz do Senhor, Josias, amém, glória a Deus, vamos dar aula, vamos pregar, vamos viver a vida, vamos curtir. Não, tem gente que acabou ali. Acabou meu dia. A irmã Simone não falou comigo. Ela sempre falava, está acontecendo alguma coisa? Você é feliz porque eu te faço feliz ou você é feliz porque você tem Jesus e Ele te dá felicidade? Deus está dizendo para pessoas aqui, não condicione teus sentimentos a mim ou qualquer pessoa na terra. Porque toda vez que você fizer isso, você fica emocionalmente dependente de um elogio. Ei, modéstia à parte. Eu me arrumo para mim. Nem é mais para Paulo, é para mim mesmo. Quem já casou comigo? Então não precisa me arrumar. Antigamente não. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu vou confessar para vocês uma coisa. Quando eu ia para a casa dela, eu levava um desodorante, perfume, para no caminho eu jogar. E eu escondia lá num lugarzinho lá, na rua. Uma vez eu voltei e não estava mais lá. Alguém viu e pegou. Mas eu queria estar como? Eu chegava lá como? Nauru, calça da HD, camisa da pichação ou Toulon. O que quebrava era a pochete. É, porque eu trabalhava no centro da cidade. Aí eu botava os documentos, porque no ônibus você dormia. Então se ficasse com um documento em qualquer lugar, os outros pegavam. Então eu botava na pochete e dormia assim, ó. Igual um criminoso. Oi? Tinha um bip. Era a pochete de um lado e o bip do outro. Tá bom, meu amor, tá bom. Ah, tá. O bip não tinha linha, era só para tirar onda só. Deixa eu te falar. Eu não me visto para agradar vocês. Eu me visto para me sentir bem. Inclusive, eu vou te tirar aqui que eu não estou me sentindo bem, não. Eu estou suando muito. Ai, pastor, tirou a camisa no altar. Ninguém é culpado pelo que você está sentindo. Estou triste porque o pastor fez isso ou aquilo. Não, você está triste porque você não está valorizando o que Deus está fazendo na sua vida. Eu não tenho motivo para ficar triste, irmão. Pastor, mas a tristeza bate? Bate. A Paula ontem estava, que eu fico sozinho, eu fico assim, ó. Ela, Ney, te dá uma ansiedade. Eu falei, não, Paula, é que eu fico assim agoniado. Tem umas coisas assim que eu pensando na opção de coisa assim, eu vou comer na mão. Né? Tem hora que você fica assim pensando nas coisas, você fica agoniado. Bate ali a coisa, só que tem um detalhe. Eu independo disso, eu vou ver o que eu vou fazer, vamos resolver, papapá, mas eu não vou ficar, meu Deus do céu, eu estou me sentindo muito mal. Não, bateu um sentimento ruim, mas vocês não têm culpa disso.
O que eu tenho que alinhar com vocês, eu venho aqui e alinho com vocês. Mas a minha felicidade independe disso. Eu sou feliz por tudo que Deus tem feito. Eu sou feliz. Meu sentimento é bom. Antes que meu sentimento mude, eu já alinho com a pessoa. Se o meu sentimento estiver mudando com alguém, eu chamo. É a conversa de definição. Eu chamo de conversa de definição. Se eu sentir alguma coisa sobre alguém, eu vou chamar para o meu amigo. Olha só. Eu tenho um amigo aí que não é daqui, é fora. Eu estou esperando o momento que eu preciso conversar com ele. Meu sentimento a respeito dele está, por conta de algumas ações, atitudes, já há bastante tempo, eu tenho que sentar com ele e definir essa situação para que o meu sentimento não mude. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, isso está na Bíblia? Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então não adianta botar culpa nos outros. Eu não estou bem para vir na igreja porque fulano me magoou. Não, você vai dar conta de você, eu vou dar conta de mim. E o pastor é que está lascado, né? Que vai ter que dar conta das ovelhas. Você não. Ei, eu estou triste porque... Não, você não tem nada com aquela pessoa. É você e Deus. Se a pessoa quer fazer você ter sentimento bom, tenha sentimento bom. Se a pessoa quiser fazer você ter sentimento ruim, ela que vá para lá e você vem para cá. Mas o crente não entende isso não. Temos que amar uns aos outros. Ei! Amai os vossos inimigos. Colocai-os da sua casa para dormir na sua cama, diz a palavra do nosso Deus. É assim que continua o versículo? Amai. Quando você aprende esse princípio, você passa a amar. Porque primeiro, você ama com o amor de Deus, porque com o seu amor você não consegue amar, tu quer matar. O amor teu, tu quer pular no pescoço. Mas o amor de Deus, sabe o que faz? Você olha para a pessoa, você tem misericórdia da pessoa. E aí, aquele princípio, bota no rio da vida, deixa o rio levar. Aí a pessoa que segure no galho lá, vem um jacaré e pega. Mas está perdoado, vai em paz. Eu te amo. E o jacaré, eu também amo. 3, terceira chave, a arte de viver sem expectativas e sim com perspectiva é a chave para não se frustrar. Essa aqui é uma chave poderosa. Terceira, a arte de viver sem expectativa, mas com perspectiva. Ei, não coloquem suas expectativas em mim. Não coloque. Faça a leitura de quem eu sou, qual é o meu ministério, qual é a minha função como pastor, como professor por excelência, de te ensinar a palavra, mas não espere, fique criando. O pastor vai bater na minha porta para me pegar no colo, o pastor vai fazer isso aqui para mim. Não faça isso. Se você precisar de algo, me procure. Mas não crie expectativas. Não tem aquela pessoa que fica na mente da pessoa criando uma situação e depois tu está esperando uma surpresa e a pessoa, ninguém está fazendo surpresa para você, aí tu fica com raiva de todo mundo. Vai se frustrar a vida toda. Porque várias vezes você vai esperar uma surpresa. Por exemplo, eu não esperava, diante de Deus, eu não esperava uma peça aqui, não esperava que tivesse nenhuma movimentação. Eu só falei, Paula, dá uma palavra, nós fazemos oração, não quero bolo, não quero, né? Enfim, todo ano a gente faz, então um ano fizer, não tem problema, é só lembrar que e acabou. Oi? A irmã está esperando o bolo, né? Não cria expectativa não, irmã. Que, né? Eu já dei um sonho para a irmã, isso vale pelo ano inteiro. Eu levei um pacotinho de sonho para a irmã. Tá? Então o que eu quero que você entenda, em nome de Jesus, quando você parar, Deus está dizendo para pessoas aqui, pare de colocar expectativa nos outros. Pastor, isso está na Bíblia ou é história sua? Então pega aí e anota. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros, botam confiança, expectativa nos carros, e outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Quem eu tenho que colocar expectativa é Deus. Pastor, você está dizendo que não é para confiar em ninguém, não é para... Não, você pode esperar uma boa palavra de mim, mas vai ter hora que eu vou engrossar aqui a voz. Aí se você, eu nunca imaginei que o pastor ia falar daquele jeito com a igreja. Você não esperou. Mas a realidade é outra. E outra coisa, por que isso é maravilhoso? Porque, gente, acabou o culto, vocês vão embora para casa. Cada um cuidar das suas coisas, suas responsabilidades. Eu fico.
com todas as responsabilidades que tem nesse lugar. E quando eu digo responsabilidades, são responsabilidades. E aí eu tenho as minhas responsabilidades da minha casa e tenho as responsabilidades da casa do Senhor. Só que tem um detalhe. Na minha casa, eu sou o cabeça para cuidar. Aqui, Deus colocou pessoas para me ajudar a cuidar. Então, quando essas pessoas não fazem isso, a coisa fica muito difícil e pesada. Então, o que você tem que fazer? Eu vou entregar o meu dízimo. Eu acho tão bonito quando a pessoa fala assim, eu faço a minha parte, eu entrego. Eu acho que deveria pintar aquele muro. Eu acho que deveria fazer isso. Ei, não faz isso não. Faça a sua parte. Saiba que aqui a gente faz o melhor que a gente pode. Essa feijoada vai ser para a gente conseguir fechar o valor que já doaram para a gente, para tentar fechar a salinha das irmãs e ver o berçário. Aí você pode falar assim, por que não pode criar expectativa? Eu pensei que o berçário já estava, poxa, as crianças estão aí, não vou dar mais... Não, para o camarim, sim, mas eu estou falando do exemplo do berçário também, tá? Aí fala assim, tá vendo, as crianças, porque aqui zumbeiro fala no singular, as crianças não estão aí, cadê o berçário? Aí você vai embora com essa indignação, com essa expectativa que você está frustrado. Fica eu aqui, com as entradas de maio e de junho, que foram abaixo da média, sem a gente poder pagar o básico que precisa ser pago. Então, por isso, você não tem que ter expectativa nem para o que você acha que tem que ter. Por isso que a Bíblia fala, não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que você julga, você é julgado. Então, faça a sua parte. Não deixe as circunstâncias falar, eu não vou dar, não, porque eu não estou vendo o berçário. Você não sabe, então não crie essa expectativa. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Quem está entendendo, diga amém. Ainda nesse terceiro, olha o outro versículo para você. Assim, Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Pastor, então está dizendo que eu não posso confiar em ninguém, nem no Senhor? Não está falando nesse sentido. Coloca a força no braço. Ou seja, eu creio que é o pastor que sustenta a minha casa. Se não fosse ele, não coloque. Não confie na força do meu braço, porque eu fraquejo. Vai ter dia que eu não vou conseguir nem falar com vocês. A Bíblia está dizendo assim, olha o que ela diz. Não confie na força do braço, tá, do outro ser humano. E se afaste, aparta o seu coração do Senhor. Você deixa de confiar no Senhor, é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo para você não confiar em ninguém. Não é isso. A Bíblia está dizendo para você não colocar sua expectativa na força de um braço, mas sim, e se afastar do Senhor. Não, eu acredito que fulano vai fazer isso. O presidente vai fazer isso e aquilo. E se afasta do Senhor. É isso que a Bíblia está dizendo. Que se fulano ganhar, as coisas vão melhorar. E aí esquece do Senhor. Tu que não ore ao Senhor, não. Amém? Quarta chave. Dê um basta na necessidade de aprovação dos outros. Isso aqui bateu dentro de mim assim, Puf! Porque eu tinha a necessidade, não por carência, mas pelo desejo de que as pessoas entendessem o propósito do meu coração, o que está na minha mente, botar para fora e falar. As pessoas... Tem uma frase que diz, você é responsável pelo que você fala, não por aquilo que as pessoas entendem. Então eu chorava, tentando falar da intenção do meu coração, do que eu quero e do que eu ainda sonho, não deixei de sonhar. Mas as pessoas decidiram fazer as suas coisas e ignorar tudo isso e sair. Vou repetir. Entendeu? Então eu comecei a entender que eu tinha que me livrar da necessidade da aprovação. Aí Deus vem e falou isso. Você tem que se livrar. Deus está falando para você também. Dê um basta na necessidade de aprovação dos outros. Você tem que saber que o que você está fazendo é certo, é correto, está dentro da palavra de Deus, é aquilo que Deus tem ministrado no teu coração. Faça. Escuta, pastor, isso está na Bíblia? Mateus 6,26. Quarta chave é, dê um basta na necessidade de aprovação dos outros. Tá? Olha o que diz Mateus 6,26. Olhai para as aves do céu, não semeiam,
nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ou seja, você tem o seu valor, e aí eu tenho o meu valor. Se a pessoa não quer andar do meu lado para aprender a palavra de Deus, aprender coisa nova, eu não vou ficar me humilhando para essa pessoa querer me ouvir. Por favor, me ouça. Se eu estiver falando em nome de Deus, para que as pessoas entendam o que eu estou falando, eu posso usar isso. Mas eu não preciso mais provar para ninguém que Deus me deu o dom de ensino, de discernimento, de sabedoria, de fé, para ensinar, instruir e trazer conhecimento que outras pessoas não dariam. Cada pastor tem o seu dom, tem um que tem um dom de cura, o outro vai trabalhar em expulsão de demônio, o outro vai trabalhar, cada um, a multiforme graça de Deus. A minha área é ensinar as pessoas, até porque é o ensino que transforma e que salva. A cura, ela é pontual, ela pode acontecer e a pessoa não ser salva. A pessoa pode ser curada da enfermidade e não ter a salvação. Pode ter a expulsão do demônio, mas não aprende a fechar as brechas. Aí o demônio vem 7 vezes mais. Tem um caso muito conhecido recente agora de uma atriz, uma mulher famosa, que ela foi para lá, cheia de demônio no corpo, arrancaram os demônios dela, e depois já não deram a base, largaram lá para ela já ser obreira, para ser pregar, para falar, começaram a sugar. A mulher surtou, hoje ela está pior, agora está voltando, em nome de Jesus que ela volte, mas ela está muito quebrada, ela voltou, teórica, ela foi primeiro, ela saiu, voltou para o lugar de onde ela saiu, lá para o lugar lá que ela mesma falou que ela estava se dando lá e vendendo, e também voltou ao MIS, não sei o quê, aloprou, voltou para a lama. Aí agora, graças a Deus, né, espero que seja real, ela está voltando. Só que quando ela fala, o coração dela está destroçado, ela fala, ela chora, ela está arrebentada por dentro. Aí é uma brecha fácil para o diabo ficar usando ela ali em várias situações, envergonhando o nome de Cristo e tal. Por que isso? Porque expulsaram os demônios, mas não deram o conhecimento da palavra. A casa está vazia, eles vêm 7 vezes pior. Tá bom? Quinta chave para você. Você não tem controle de nada. Ai, pastor, o que é isso? É por isso que às vezes você se dá mal. Porque você acha que tem um controle. Pastor, isso está na Bíblia? Olha o que está dizendo aqui, ó. Já vou dar o versículo. Abra mão do controle. Só assim você terá domínio sobre você mesmo e sobre a sua vida. Eu tenho livre-arbítrio. Eu vou para a igreja quando eu quiser. O pastor não tem nada a ver com a minha vida. Eu tenho livre-arbítrio. Eu fico na igreja, mexo no celular, eu faço o que eu quero. Ninguém se mete na minha vida. Eu tenho livre-arbítrio, eu sou livre. Enquanto você achar que você está no controle para fazer o que você quer, você vai tomar muito murro e vai dar muito murro em ponta de faca. É muito mais fácil você falar assim: Senhor, eu reconheço que eu sou um menino. Eu não sei o que fazer. Eu preciso estar na tua casa atento, ouvindo a tua voz. Eu tenho muito que aprender. Usa a vida do pastor para me ensinar, para me bater, para me escrachar, para me arrebentar, para ver se eu acordo para a vida, que eu estou me lascando todinho. Eu preciso de alguém que me fale umas verdades e ninguém fala. Porque amizade, tu bota uma foto lá, a pessoa pode estar feia igual o cachorrinho chupando manga. Aí, linda, lindo, maravilhoso. Às vezes a pessoa está feia. A foto não ficou legal. Não sei o que deu na cabeça daquela pessoa que botou aquela foto. Mas o povo entra, 340 mil comentários, linda, maravilhosa, cheirosa, saborosa, não sei o que, bababá. E a pessoa se sente. Aí vem alguém e fala assim, ó, acerta a tua vida, tu não sei o que. Magoou. E quem está te magoando é quem está mentindo para você. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então para de querer estar no controle da sua vida, porque quem está no controle da sua vida é Deus, é Ele que sabe os planos que tem para você, é Ele que te dá um futuro e uma esperança. Esse versículo mudou a minha vida. Então para de dizer, porque quando você estiver no controle, toda vez que você perder o controle, você se desgraça, você se arrebenta. Mas quando você fala, Senhor, está na tua mão aí, ó. Vê aí, eu vou te buscar, você fazer a minha parte. E o Senhor vê. Deus sempre vai lá nos 44 do segundo tempo e faz, e mexe, e faz do jeito dele. Agora, quando é a gente se lasca. Quem está entendendo, diga amém. Qual é agora o sexto? Não te descaracterize
para tentar caber no espaço limitado do pensamento que o outro tem em relação a você. Vou repetir. Não te descaracterize para tentar caber no espaço limitado do pensamento que o outro tem em relação a você. Isso é uma desgraça. Você fica ali querendo, a pessoa às vezes é medíocre. Você tem que agir assim. Você vai pegar o que eu estou te falando na prática, depois eu vou te dar a palavra. Todas as pessoas que hoje explodiram aí, que fazem sucesso na mídia, seja quem for, elas faziam parte de algum processo que eram limitados. O Michael Jackson, ele fazia parte dos Jackson 5s, né? Que era Jackson 5, que eram os irmãos. Ele era o menorzinho. Aí ele ficava lá no meio, pequenininho. E ele só tinha que cantar o que tinha. Aí um dia, ele começou a entender que dentro dele tinha um potencial, dentro dele tinha coisa, ele tinha vontade de fazer diferente. Ele tinha vontade de fazer isso aqui, ó. Mas não podia, porque a dancinha era assim, ó. Era um negocinho assim, aquela vozinha dele, né? Tá? Tá ruim, né? Tá ruim. Mas você entendeu o que eu quis dizer. E ele ficava, ó. Mas dentro dele, ele sentia que ele tinha um potencial. E aí um dia, num show, eu acredito, tem um vídeo disso que eu estou falando, eu falo tem base, tá? Eu acho que ele avisou, eu espero que ele tenha avisado para os irmãos. Acabou o show, os irmãozinhos saíram, tudo na forminha. Jackson 5. Aí o 5 ficou, saiu só o 4, 5 ficou. Ele ficou no palco, ele foi e falou, a partir de hoje, eu quero comunicar. Aí todo mundo, que eu estou saindo, mas é porque eu preciso de algo, eu estou me sentindo limitado. Aí ele dá lá o discurso dele, e aí ele manda soltar uma música. Foi a primeira vez, eu não sou fã dele não, tá gente? É porque eu estudei coisas e eu estou trazendo para você. Não gostava dele não. Eu só mandava um Moonwalker, mas não deu certo não. Conquistei a Paula com Moonwalker. É Moonwalker, não, Moonwalker é um show dele. Isso aqui é a dancinha Moonwalker. Agora eu lembrei, o irmão Josias imitava ele quando era pequeno. Não é? Tu não falou que era fã dele? A Assembleia de Deus ia te excluir se soubesse. Aí escuta bem, olha o que aconteceu. Ele pegou, irmão Ari, e anunciou, de repente ele falou assim, ó, fez assim, ó. Soltaram o som. Quando soltaram o som, ele começou. E fez o primeiro Moonwalker, jogou para trás. Quando ele fez isso, a plateia ficou de pé, começou a aplaudir. Ali, ele explodiu e virou o Michael Jackson que você conhece. Ele foi ele. Pode pegar os vídeos do Jackson 5 e você vai ver que não tinha essa dança. O pastor não é crente, não. Meu filho, tu tá vendo novela, Big Brother, como é que é o nome daquele negócio? Culpa Brasil. Rapaz, aquele é o Satanás naquele lugar. Gente, casal na vida real. Tu vê uma briga, já é ruim, que dirá um bando de casal brigando na televisão na tua sala. Aí vem me criticar. Deixa eu dar o meu Moonwalker aqui mesmo. Não quero nem saber. Estou ensinando. É didática. As professorinhas se vestem de borboleta. Elas são borboleta? Eu, hein? Se o dia que eu quiser me vestir de borboleta, eu me visto. Desde que a mensagem chegue até você. Então, vamos lá? Qual é a sexta chave? Qual é a sexta chave? É a sexta? Não. Então, não fechei a 6. Vou dar agora, irmão. O irmão tá ávido. É isso aí. Vou me liberar um Moonwalker de Deus para vocês. Ó, ninguém acende uma candeia, que é Lucas 11:33. Ninguém acende uma candeia e coloca em lugar onde fica escondido, nem debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, para que os que entram na casa possam ver o seu luminar. Sabe o que é isso? Você é uma baita de uma luz. Mas aí, por causa de pessoas, de grupos, como era o Michael Jackson, ficava ali, ó, eu não concordo, não era adepto dele, não curto não, porque ele era meio do sapricó. Mas, cá entre nós, como artista, o cara ganhou o mundo, perdeu a alma, né? Mas o cara fez sucesso, ele expandiu. Ele só errou numa coisa, não buscou a Deus. Se ele busca a Deus, mandar um Moonwalker de Deus, hein? Entendeu? O que eu quero que você entenda? Você é uma luz. Mas às vezes você fica querendo caber no sentimento e pensamento das pessoas e fica pequenininho ali. Deus está dizendo para pessoas aqui, você precisa ir para cima. Você precisa dar o valor que você tem. Você não se pode botar uma lâmpada aqui, um candeeiro. O candeeiro tem que ficar aqui. Deus te fez para ficar assim, ó.
E você está num lugar que faz isso, quer te botar para cima, quer que você cresça, quer que você expanda a sua mente, tenha uma filosofia de sucesso. Tem igreja que não, te dá a palavra ali, alimenta ali igual cachorro. Ração. Aí de vez em quando eu boto um patezinho para enganar. Vou botar lá um patezinho. Daqui a pouco, ração de novo. Aqui não, alimento fresco do céu, assim, ó, jorrando. Para te elevar, para te botar para cima e para dizer que você tem valor. Quem tem valor nas igrejas? Os pastores, todo mundo, a igreja, tudo valoroso. Muitos membros não são nada. Então, em nome de Jesus, saiba que você tem valor. 7ª, não acredite no que os outros dizem para você. Por mais romântico e poético que possa ser, o que importa são as atitudes e não as palavras. Agora eu vou te explicar isso. Ai, Senhor, ensinar é pior do que pregar. Pregar, você lança ali a palavra e tá dado. Ensinar, você tem que exemplificar e contextualizar. Vê se você se identifica. As pessoas que mais me abraçavam, diziam que me amavam, me beijavam. As palavras eram doces. Essas pessoas tiveram as piores atitudes de você ficar de boca aberta. Dessas pessoas vieram as maiores decepções. Meu pastor favorito. Pensa. Vem cá, Josias, vem cá. É ensino, irmão. Isso aqui é lugar de ensino. Bem-vindo ao lugar do seu crescimento. O crescimento vem atrás. Aí é o pastor. Está aqui o pastor. Olha como é que era. O irmão não quer que eu suba ele, não. Se fosse antes, ele não reclamaria. Mas a irmã dela vai reclamar. Você está todo suado do pastor. É unção, irmão. Tem um pastor lá que vem sua, ninguém reclama da paga. Irmão, é onde eu estou assim. Vamos lá. Ou fica abaixadinho assim, que o pastor fica sem graça para fazer a parte. Meu pastor. Meu pastorzão. O melhor pastor que tem. Obrigado por ter deixado. Imagine você recebendo isso todo domingo. É bom ou não? Dá para acreditar sim ou não? 5 anos recebendo esse abraço. Eu estava ficando apaixonado já. Uma palavra minha. Um pedido. Me obedeça. Pare com isso. Mal, feio, bobo. O pastor é feio. O pastor é mau. Não presta. Tá tudo errado. Eu chorei. Aí, agora que eu vim descobrir. Não acredite em palavras. O que importa são atitudes. Escute o que Deus está te ensinando. Pastor, isso aí é porque você teve a experiência, você quer passar para a gente a sua frustração. Não, eu estou passando o que eu aprendi. Palavra. Provérbios 26, 28. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado. Maravilhoso, você é muito bonito, pastor. Teve gente que falou assim para mim, pastor, você não existe. Parece até de um desenho animado, uma personalidade. Língua mentirosa aborrece a quem ele tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera ruínas. Ai, pastor, então quem me der elogio agora eu vou fazer, está amarrado em nome de Jesus. Não. Observe se a pessoa te elogia, mas te respeita. Uma vez uma pessoa me chamou, eu já há muitos anos, eu e a pastora decidimos não mais ser padrinhos de ninguém, mas não rola, né? Que vira e mexe, vem pastor, padrinho. Aí há muitos anos a gente não era mais. Por quê? Uma vez, o último, eu falei, não vou ser. Ele me chamou, não, vem, aí sentou comigo lá antes de casar. Um pessoal, não é daqui não, é de uns lugares aí.
Tá pela terra. Aí é da família lá, da Paula. Aí o que aconteceu? Não, olha, você é um exemplo da forma como você trata a Paula, a sua família, a forma como você conduz. Eu conheço você há tantos anos. Eu falei, poxa, não. Aí Paula, Ney, tá vendo? Não, olha, eu quero vocês como referência. Eu quero que você fale. Você pode falar, pastor. Pastor não, é porque eu era pastor não. Ney, tal. Tá bom. Fomos padrinhos. Como é que é a música de casamento? Hoje ninguém toca mais, agora é assim, joga pra lá, joga pra cá. Ninguém canta nem a núpcia mais, marcha nupcial. Aí entrou eu e a Paula exuberante, gastou todo o meu dinheiro no vestido, entramos, eu ali, todo mundo bonito, papapá. Acabou o casamento. Nunca mais eu vi essa pessoa. Nunca me pediu um conselho, conseguiu o que queria, me lambeu, me passou mel e tal. Depois sumiu. Lisonjeou pra caramba. Mas as atitudes, nunca me pediu um conselho. Vou dizer uma coisa pra você. Uma pessoa que fala que eu sou referência, que eu sou um homem de Deus, que eu sou aquilo, mas nunca pede um conselho, desculpa. Tem alguma coisa de errado. Se eu sou referência e a pessoa não bebe da fonte, entendeu? É duro, mas é uma verdade. Já disse o versículo? O segundo Mateus 7, 16, 17. Estou indo para o fim. Pelos seus frutos os conhecereis. Quem falou isso, gente? Olha como é que o jovem rico veio. Bom mestre. Aí Jesus, conhecendo o coração dele, falou: bom é o meu Pai que está no céu. Tá bom para você? Tá bom. Ai, Jesusinho, quero te seguir, Jesusinho. Quero te seguir, quero ser um dos teus discípulos, Jesusinho. Jesus falou assim, sabendo do coração dele: dá tudo que você tem aos pobres. Jesus não pediu para ele. Dê aos pobres. Não quero seu dinheiro. Dê aos pobres. E vem me seguir. A Bíblia diz que o cara mudou o semblante. Do que era Jesusinho, mestre, bom mestre. Olha, se Jesus era um bom mestre, por que não segui-lo? Tem gente, só que a gente não tem o poder de sondar o coração. Jesus tinha. Então Deus está te ensinando aqui hoje. Aprenda isso que eu aprendi. Ai, que lindo. Ai, pastor. Nossa, que maravilha. Pastor. Vem. Vamos caminhar. Vamos ver atitudes, ações, combinando com palavra. Faça isso na sua vida. Deus está dizendo para você. Para de abrir concessão. Para de colocar pessoas que vão te atrapalhar. 8. Indo para o fim, hein? Abandone o orgulho e abra o seu coração para o conhecimento das coisas de Deus. Abandone o orgulho. Porque às vezes eu falo aqui do meu jeito de falar. Gente, é o meu jeito. É o meu jeito. Não tem uma multidão que segue o pastor Cláudio com o jeito dele, brincando, zoando, aloprando o plantão? É o jeito dele. E dificilmente ele vai mudar o jeito dele. Eu, particularmente, não concordo com certas coisas. Mas não invalida que ele é um homem de Deus e que tem alcançado vidas. A forma lá como ele faz, porque brinca com a palavra às vezes, não é o ideal, mas ele está cumprindo o propósito dele. Às vezes a pessoa é serinha, mas não cumpre o propósito. Eu estou cumprindo o meu propósito. Só que tem a diferença. O pastor Cláudio, ele não é o pastor de ninguém. Ele é itinerante, fez uma igreja lá, mas que ele não está, né, no caso, dirigindo a igreja, assim não está assentando, ele está itinerante ainda. Ele não tem responsabilidade sobre ninguém. Então, se eu não gostar, não gostou, acabou. Mas se você não. Se você não gostar, você tem que procurar e falar: pastor, eu não gostei disso. Me explica. Teve uma irmã que falou para mim, confessou, falou: poxa, uma vez o senhor mostrou uma coisa aqui, né, um projeto e tal, e eu fiquei ali, eu falei: poxa, desnecessário isso. A pessoa não aceitou aquela palavra, e foi uma palavra muito boa, na minha concepção, mas essa pessoa talvez estivesse num estado de espírito que não estava legal, e ela achou desnecessário, ou ela não conseguiu se conectar e entender o que eu estava falando com aquela apresentação que eu fiz. Depois de um tempo, essa irmã foi fazer um curso. No curso ela viu quanto aquilo que eu mostrei é real, quanto aquilo podia estar na vida dela e o quanto ela gostaria de ter aquilo na vida dela. E ela falou: não, hoje eu reconheço que isso é real que o senhor falou lá atrás. Agora, se ela tivesse desistido, se ela tivesse me julgado e saído, não, ela permaneceu e Deus lá na frente mostrou a ela que aquilo que eu mostrei poderia acontecer na vida dela também e seria bênção. E hoje ela entende isso. Tá? 8, então, abandone o orgulho, tenha um coração ensinável para que Deus te mostre coisas novas.
Se você não decidir aprender o tempo todo, infelizmente, você fica com orgulho. Sinceramente, eu já vivi muito para ficar ouvindo essas coisas. Não, ouça sempre, ouça. Examina tudo e retém o que é bom. Pastor, está na Bíblia? Salmo 26, 25, 4. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Você tem que falar, Senhor, me ensina. Eu estou indo lá para a igreja, eu quero ouvir a tua voz. Eu fui fazer um treinamento, eu já falei para vocês, alguns anos atrás. Gente, a palavra era, ouça a voz de Deus. Pede a Deus para falar contigo. Eu botei aquilo na minha cabeça, eu já era líder. Botei na minha cabeça, eu quero Deus falar. Estou precisando de Deus falar comigo, eu estou atribulado. Deus fala comigo. Cheguei lá. A primeira coisa, eles confrontando a gente, brigando com a gente, aloprando com a gente, mas fazia parte de um processo, tá? De ensinamento. É um treinamento de confronto, sabe? E ainda mais se você fosse líder ou tal, nossa, era brabo. Os crentes já na fila, descia do ônibus, ele já vinha de dedo na cara, esculachando, e os irmãos já saindo do salto, e as irmãs já gritando, não grita comigo não! Os irmãos já metendo a mão para querer brigar, e eu, cuspia, quero ouvir a voz de Deus. Eu fiz coisa que eu nunca fiz na minha vida. Passar na lama, subir morro, fazer trilha. Eu fiz tudo que eu não fazia. Eu comi miojo, que eu não curto muito miojo com sardinha. Pensa numa... E o final é sopa com pé de galinha para cima, assim, ó. Me submeti a todo o processo, como eu ouvi a voz de Deus. Como eu ouvi a voz de Deus. Aquele treinamento mudou a minha vida como líder. E aí eu quero ir para o final 9. Tudo é passageiro, pois tudo passa. Fases boas acabam, mas fases ruins também passam. Então para de ficar, está numa fase ruim agora, vai passar. Está numa fase boa, preciso te dizer, eu aprendi isso, vai passar. Daqui a pouco vem a fase ruim, daqui a pouco vem a fase boa. A vida é assim. Pastor, isso está na Bíblia? Vamos lá. Tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:11. Tudo tem um tempo. A Bíblia diz que tem tempo para correr, para chorar, tempo para se alegrar, tempo para abraçar, tempo para não abraçar. Vai ter tempo que está todo mundo se abraçando, vai ter tempo que não vai se abraçar. Vai ter inimizade. 10º. Você é responsável por tudo que está acontecendo. Não vou falar isso não. Vou pular para o 11. Fala ou não falo 10? Você vai ficar chateado? Não. Você é responsável por tudo que está acontecendo na sua vida. Com exceção de enfermidades, dependendo da enfermidade, tá bom? A gente sabe que tem enfermidade que é hereditária e tal. Eu estou falando de comportamento, tá legal? Comportamento. Por exemplo, quando várias pessoas me magoaram, me fizeram lá o que vocês sabem, eu fui totalmente responsável. Porque sinais foram dados, eu ignorei os sinais. Quando vinha alguém para um sinal maior ainda na minha cara, eu ficava com raiva da pessoa que veio falar do sinal. Merecia ou não merecia? Sim ou não? Pode falar. Estou bem, estou. 2 anos Deus me avisando. Tchum, tchum, tchum. Eu não, é um sorrisinho. Olha, um abraço tão gostoso. Então, quando aconteceu o que foi avisado, eu sofri? Sofri. Mas eu fui responsável por isso. Pastor, desculpa, eu não concordo. Mas a pessoa que errou, eu também errei. Dei concessão. Dei liberdade. Não agi como autoridade, líder. Quando eu quis ser líder, a pessoa não aceitou. Ela está errada? Não, porque eu era amiguinho. Quando eu disse não como líder, a pessoa não aceitou nem como líder. Tipo assim, meu amigo brigou comigo, não o pastor, não a autoridade. O erro não foi da pessoa, o erro foi meu. Então você é responsável por essas questões. Se alguém te magoou, pode ter certeza. Pastor, mas eu não fiz nada. Errou. Omissão. Omissão. Escutar e não se posicionar, não definir, tá vendo a coisa desandando. Isso acontece muito com filhos, tá? Você tá percebendo que a coisa está desandando, aí você fica ali, não quer ver. Quando o troço estoura, meu Deus, que sofrimento. Você estava vendo. Então, a partir de agora, Deus está dizendo para você, tome a rédea e comece a observar isso. Então, você é responsável. Pastor, isso está na Bíblia? Assim como pensa a sua alma, assim você é. Está em Provérbios, eu esqueci de botar a referência. Assim como pensa... Se você pensa que você é capaz, você é capaz. Você é responsável.
Como pensa a sua alma, eles vão botar aí para você. Assim você é. Olha o que diz Efésios 5, capítulo 5, versículo 15 e 16. Portanto, vede, prudentemente como andais, não como nércios, bobos, tolos, mas como sábios, remindo bem o tempo, porquanto os dias são maus. A gente, às vezes, não tem sabedoria, está se relacionando, não tem sabedoria, igual bobo, a gente fica bobo da corte. Quando vai ver, toma ali, pá! Aí você, ai meu Deus, não está remindo o tempo certo. Está passando tempo, está dando conversa para pessoas que não é para dar, está passando tempo com pessoas que não é para passar, está dando guarda, abaixando guarda para pessoa que não é para abrir guarda. Gente, eu já soube de casa. Ih, se vocês soubessem. O parente, que é amigo da pessoa, ir lá na macumba para fazer mal para a pessoa que é amiga, mas é amiga. Pastor, mas foi lá fazer macumba para o mal, porque é inimigo? Não, amigo. Faz a macumba, depois volta, vamos passear, vamos, minha amiga. Eu duvido se a pessoa, se for cristã, se não sente algo diferente. Se Deus não avisa antes, Deus não permite que ninguém morra, que é o limite, sem ser avisado, que dirá ser traído sem ser avisado. Todo mundo sabe, o problema é que Deus está dizendo para você, não ignore os sinais. Efésios 5, capítulo 15 e 16. 11, penúltimo. Carência emocional não é a necessidade de receber, e sim de se dar. Vou explicar. Às vezes as pessoas ficam com carência emocional, esperando pelos outros, esperando dos outros e tal. Não. Às vezes é carência de você dar. Você não dá, mas você quer receber. Aí você fica carente. Se você der, você vai receber. Então, se você está carente, uma vez uma irmã de um ministério onde eu atuei, falou, pastor, ninguém me abraça, eu vejo o pessoal se abraçando, ninguém me abraça. Eles sentam juntos e eu não sento com eles, não tem espaço para mim. A irmã era sisuda, né? Ela era fechada, a irmã não compartilhava de muita coisa. Aí eu falei para ela, irmã, comece a se socializar, comece a estar junto, comece a conversar, porque a irmã ela ficava assim, ó. Ninguém chegava para ela. Quando ela começou a fazer isso, acabou a carência dela. Ai, fulano, o pessoal guardava lugar para ela na igreja. Ei, irmã, esse lugar está guardado. Por quê? Porque ela deu. Ela estava carente de carinho, de atenção. Porque ela também não dava. Então, cuidado, que a sua carência... O pastor não ligou para mim. Tu liga para mim? Está carente? Ligue para mim. Que eu vou te responder com um áudio de 35 minutos. É isso mesmo, tá carente? Ligue para mim. Aí os irmãozinhos botam a mãozinha assim, ó. Carência, só você pode suprir as suas necessidades emocionais através de Deus. As pessoas apenas contribuem. Só você que se supre, meu filho. Tá bom? Projetar sua felicidade em alguém é o mesmo que pedir para que alguém se alimente para saciar a sua fome. E pegou a chave? Vou repetir. Projetar sua felicidade em alguém é o mesmo que pedir para que alguém se alimente para saciar a sua fome. Eu quero ser feliz, eu quero comer, gente, eu estou morrendo de fome, inclusive eu tenho que fechar que eu estou com fome. Comam para matar a minha fome. Eu não posso esperar você comer, eu é que tenho que comer e saciar a minha fome. Você está entendendo? Para de ser carente emocionalmente. O porquê isso, pastor? Filipenses 4,19 te responde. O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você não depende nem precisa de ninguém. Você precisa de relacionamento, de amizade. Mas Deus já supriu as necessidades. Então não preciso que você me faça feliz. Eu preciso ser feliz. Eu preciso me alimentar de felicidade. Porque se você não me der felicidade, eu já tenho felicidade. Tem gente que está esperando por isso. 12 e último, coloque-se de pé em nome de Jesus. Filipenses 4,19. Vive com a verdade e com mais realidade. Viva com a verdade e mais realidade. Só assim você verá quem você realmente é. Isso aqui agora é uma espadada. Tá todo mundo com o olho comprido ali, né? Eita. Oi? A chave. Tá dentro da bolsinha branca ali do presente que eu ganhei hoje, dá licença. Só assim você verá quem você é realmente. Posso liberar uma chave final para vocês? Vivam a realidade, tá bom? Sabe por quê? Vou resumir. Sabe por que novela fez muito sucesso e faz até hoje? Malhação, eu acho que está aí até hoje. Sabe por que a Netflix está fazendo sucesso
E por que que os filmes fazem muito sucesso e as séries fazem mais sucesso ainda? Porque é uma continuação, é uma história esticada. Porque o filme é uma vez só. Marvel, aí lá, Capitã Marvel, é um filme só, depois vem daqui a um ano, esse aí, ó, o Top Gun. Foi, depois de anos veio outro, né? A série não, a série é contínua, ok? Pastor, por que que faz sucesso? Pergunta para mim assim, pastor, por que que faz sucesso? Porque o ser humano, ele tem dificuldade de viver a própria vida. Então ele acaba se projetando no filme, na série, no passeio, no entretenimento, na distração. Porque é uma forma de você sair da sua realidade. Quando você vê o Tom Cruise fazendo aquelas acrobacias, andando com motão, carrão, você se vê lá, você inconscientemente. Quando você na novela vê uma casa linda, você se realiza naquela casa. Nossa, que roupa chique, que mulher chique. Você começa a se projetar lá, logo você sai da sua realidade. Por isso que o ser humano ama, por isso está cheio de streaming. Era só a Netflix, agora é Disney, agora é não sei, Amazon, não sei mais o que. Tem agora, por quê? Porque eles descobriram que o ser humano ama a fantasia. Por que a Disney faz sucesso? Por que princesa faz sucesso? Por que conto de fadas faz sucesso? Porque o ser humano, ele tem um vazio, ele tem uma falta. Mesmo estando na igreja, ele acaba querendo suprir a realidade com a fantasia. E o cérebro não faz distinção entre fantasia e realidade. Então, você está vivendo uma irrealidade. O que Deus quer falar para você na última chave? De junho até dezembro, se habitue a viver a sua vida. Avalie você como cristã, como mãe, como pai, como esposo, como esposa, como filho, como filha. Para de viver os romances e olhe como está o teu casamento. Por que Crepúsculo fez sucesso? Porque é um romance. É um romance. É um casal, o rapaz brilha. O carro dele é carrão. Vocês estão entendendo isso? Então a menina olha para aquilo e vive aquela fantasia. Ela tem que olhar para ela e falar assim, meu Deus, olha a minha vida. Eu parei de ver novela por causa desse pensamento que Deus me ensinou. Eu olhava para as casas da novela, tudo bonita, tudo pintada. E eu, para casar, eu fui pintar uma área de serviço. Caro, fiquei apertado. Eu ligava a televisão, estava lá aquelas casas chiques e maravilhosas. Eu comecei a ver que aquilo era uma irrealidade da minha realidade. E ali eu comecei a viver a minha realidade. E buscar ao meu Deus para me fazer viver uma vida real. E ali Deus foi me dando condições de ter algo sempre melhor. Então que essas 12 chaves sejam sobre a tua vida. E que você saia daqui. Eu vou até liberar isso. Eu vou liberar excepcionalmente essa mensagem, tá bom? Para que você pegue essas chaves e leve até o final do ano aprendendo. Para ninguém te magoar daqui para o final do ano. Para ninguém te trair. Para você não se decepcionar. Para eu não te decepcionar. Faça isso e o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Quem foi abençoado, diga amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por essas 12 chaves da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, sejamos constantes, firmes, constantes e abundantes na tua obra. Não permita que nenhuma dificuldade, nenhuma intempéries do tempo, nem dificuldade da vida nos afaste aos poucos da tua presença, da tua casa, da tua comunhão, Senhor. A ovelha precisa estar no aprisco, a brasa precisa estar no braseiro. Nós precisamos estar na casa do oleiro para que possamos ser moldados, quebrados se necessário for e fazer de novo. Por isso, Pai, eu creio que essas 12 chaves vão abrir portas para que teus filhos e filhas não sofram nesta terra, mais do que já há sofrimento sobre a face da terra. Nos dê sabedoria, porque foi a tua palavra hoje do início agora até o fim. Sabedoria. Essas 7 chaves são chaves de sabedoria para o teu povo. Ser conosco agora, leva-nos na tua paz, Senhor. E que hoje à noite estejamos aqui para ouvir mais uma vez. Que privilégio de estar vivo para ouvir mais uma vez mais, a tua palavra. Abençoa o almoço que teremos de especial. Que o Senhor nos guarde em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai,
e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, sobre o Ministério de Ensino Palavra Viva e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Não só hoje, mas que estas bênçãos te acompanhem por toda a tua vida. E quem recebe, diga amém.